Bom dia, paz do Senhor. Convido aqueles que podem estar acordando essa madrugada conosco para darmos início a mais um devocional e mais uma palavra de sabedoria, de entendimento na palavra do Senhor. Amém? Oi, mãe. Oi, Fabi. Oi, amore. Oi, Darlene. Hoje nós vamos falar sobre o discernimento, o dom do discernimento do Espírito. Fabi, o dom de discernimento do Espírito é imprescindível. Dentro da igreja é imprescindível que todos os cristãos tenham. O dom do discernimento do Espírito muitas das vezes será aquele que vai nos manter dentro da igreja, nos manter com os irmãos, nos manter no ministério. Então, o dom do discernimento do Espírito, ele é imprescindível para todos nós. E eu vou estar trazendo uma palavra, junto de outros versículos, em Atos 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Atos dos Apóstolos, deixa eu acordar, capítulo 16, versículo 16. O dom de discernimento dos espíritos é um dom de sabedoria espiritual para identificação do espírito que possa estar agindo, o espírito que possa estar comunicando, ou por um conhecimento mais profundo, aquele que já conhece o espírito que está agindo, já sabe aonde esse espírito vai chegar. O dom de discernimento do espírito, mais uma vez vou falar, é imprescindível dentro das igrejas. Então, com o discernimento dos espíritos, se evita briga entre irmãos, briga entre ministérios, ou evita futuros problemas com irmãos ou futuros problemas com ministérios. Então a gente tem um entendimento pessoal, uma leitura pessoal, uma leitura interpessoal e uma leitura da onde aquilo pode chegar, aquela situação pode chegar, aonde a pessoa pode chegar com aquilo. O espírito que está sobre a pessoa, ela já nos dá sinais do que ela pode nos causar ou até onde ela vai chegar, quais os problemas que nós vamos ter dentro da igreja. Amém? Quando o apóstolo Paulo, ele menciona discernimento do Espírito, nós vamos ver, ele menciona para aqueles que estão dentro da igreja. Amém? Então, sobre isso que nós vamos falar hoje. Claro que toda a inteligência humana de ler, de entender, eu vou estar trazendo também um aprendizado sobre isso. Eu estou aqui numa condição espiritual, então eu tenho que defender o lado espiritual até o fim. Então, tenho que defender a Bíblia até o fim. Então, eu sempre vou trazer um aprendizado a mais por trás da ciência, um aprendizado a mais por trás de qualquer técnica, porque as condições, no princípio, elas são espirituais. Então, eu sempre vou estar defendendo o lado espiritual e sempre eu vou estar defendendo a Bíblia. A gente está partindo do ponto que a Bíblia é a verdade. Então, se a Bíblia é a verdade, eu fecho questão com o que ela me fala e qual direção que ela me dá. Amém? Então, nós vamos estar lendo juntos o início da mensagem, que é em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Amém? Eu vou estar aguardando vocês entrarem. Aqui eu também separo alguns versículos em letra maior. Alguns de vocês me perguntam qual livro e qual Bíblia que eu uso para devocional. Eu ultimamente estou usando essa aqui, que é a Deik. A Deik, ela é uma Bíblia com muitos comentários. Olha o tamanho do comentário. É bem comentada, no tanto que a parte bíblica ela é pequena e é uma letra muito pequenininha.
Por isso que às vezes eu passo aqui, que tá muito tarde, a gente nem enxerga direito mais. Aí eu passo no computador e começo a pegar os versículos pelo computador, que eu coloco uma letra maior. A Bíblia Dake, para aqueles que estão começando a fazer devocional, estudo bíblico, tem pessoas assim que perdeu o emprego, que estão passando com problemas nessa área, né, profissional, e estão usando desse momento para estar se aprofundando no Evangelho. Como eu também contei meu testemunho que eu fiz isso quando eu também não estava trabalhando mais. A Dake, eu gosto dela para ela me dar um panorama numa questão cultural e geográfica. Ela é muito boa com os mapas, localização e uma condição cultural, né? Sempre traz um aprendizado cultural. Por exemplo, se ele vai falar do casamento em Caná da Galileia, ele me explica como é culturalmente os casamentos ali dos judeus. Então eu gosto muito sobre isso. Mas o bispo vai até dar um grito aqui, porque ele não gosta da Dake. O comentário teológico, a explicação teológica da Dake é importante falar isso porque vocês estão estudando, eu estou inspirando vocês a estudar. O comentário bíblico, o rodapé bíblico, ele é um pensamento, um entendimento de um teólogo. Então tem um teólogo que ele interpretou de uma forma, teve entendimento de uma forma e ele colocou o comentário ali. Esse comentário não significa que ele seja 100% verdade, mas ele me dá um norte, me dá uma direção. A Dake eu encontrei várias falhas em questão do comentário. No entanto, quando eu falei sobre o dom de línguas, por exemplo, quando eu falei sobre o dom de línguas, ele fala que os discípulos, no ato em Pentecostes, eles estavam no átrio do templo e eles não estavam no átrio do templo. Esse teólogo entendeu isso, eles estavam em um outro lugar chamado cenáculo, porque eles estavam sendo perseguidos, e aí o bispo foi me explicou. Mas eu acho interessante que a gente tem que pegar o bispo e bater nele para ele fazer logo a Bíblia dele, o comentário dele, que aí já minimiza muitos erros. Enquanto ele não faz a dele, a gente vai usar a Thompson, que também é um comentário mais preciso, um comentário bíblico mais preciso, mas eu não tenho aqui, eu só tenho a Dake, aí eu fico sofrendo essas letras pequenininhas aqui. Amém? Meu Deus, quanta gente entrou, Márcia, Vilma, Andresa, Carla, sejam bem-vindos. Então vamos lá, são 2 horas, aí ó, puxando o saco de Alcira, ele puxa saco. Então vamos lá. Discernimento do Espírito. Discernimento do Espírito é um dom vindo do Espírito Santo que ele me traz uma clareza, um entendimento da verdadeira verdade que está em outra pessoa ou em alguma situação. Esse dom do Espírito Santo sobre essa clareza, ela pode me dar uma clareza de uma condição humana, ou ela pode me dar uma clareza de uma condição divina, ou ela pode me dar uma clareza de uma condição demoníaca. O dom do discernimento do Espírito, ele me dá uma clareza se aquilo ali é uma razão, um racional, uma conduta, é um caráter do homem, ou se aquilo ali é influenciado por algum espírito maligno, aquilo ali vem de uma condição espiritual, ou se aquilo ali provém de Deus. Então, o dom de discernimento do Espírito é essa clareza. É essa clareza, como diferenciar se é um. Oi, Fabi, me explica um pouco mais como diferenciar se é um. É uma clareza que o Espírito Santo me dá, pensamento julgador ou discernimento do Espírito. Ótimo, é o próximo tema que nós vamos falar aqui. Eu vou falar isso agora. E esse discernimento do Espírito, ele me traz essa clareza.
sobre se aquilo é um caráter humano, se aquilo ali é um espírito maligno e se aquilo ali provém de Deus. Ele traz essa clareza, ele traz esse entendimento. Mas o que de fato é discernimento do espírito? Que já entra já na pergunta da Fabi. Discernimento, ele vem de um verbo chamado crimo. Crimo significa julgar. Olha que interessante. Crimo significa julgar. Então, o que é o discernimento do espírito? É uma habilidade espiritual que eu tenho condições de julgar o espírito ou a condição que está em outra pessoa. É um julgamento espiritual. Eu consigo discernir. Então, no original é julgar o espírito, mas nas traduções é discernimento do espírito. Esse julgamento não é um julgamento que a gente aprendeu aí na cultura, que a gente aprendeu no meio social, no julgar, que é condenar um ato de alguém. Isso aí, as palavras se mudaram. Por quê? Julgar no pé da letra é o discernir o que está acontecendo. Mas geralmente nós usamos a palavra julgar para a inveja. Porque o que é inveja? A inveja é aquilo que está me causando dor pela outra pessoa. Então eu vou lá e lanço um veneno, nós aprendemos sobre isso. E às vezes a pessoa está lançando o veneno, ela está falando, está me julgando, não está te julgando, ela está te invejando. Essa é uma condição do espírito. Agora, o julgamento é eu ter a plena noção do que está acontecendo. É numa habilidade espiritual eu olhar e falar assim, isso não é você, tem um espírito por trás disso. Olha, isso não é você, Deus que está nisso, tem um anjo aí, tem um Espírito Santo aí. Ou a gente falar, olha, isso daí é da sua razão, é da sua emoção, é da sua carnalidade. Em outras palavras, é do seu caráter, Então, o discernimento de espírito, ele traz esse julgar sobre aquilo que está diante de mim e das situações. O discernimento do espírito, ele pode ter em duas faculdades, né? Vamos ler. O dom de discernimento esclarece a verdade com profundidade, provando corações. Julgar no sentido de definir, mostrar, expor o que é o que. Que vem de um outro gatilho que é da inveja. Então vamos lá. Ele pode vir de um modo, isso aí já é teologia, ordinário. O que é um modo ordinário? Deus usa as nossas faculdades intelectuais. Ele pode vir pelas faculdades intelectuais, que as faculdades intelectuais nos dão um norte, mas não é precisa. Ou ela pode vir de um modo extraordinário. O que é esse modo extraordinário? Da faculdade espiritual, das minhas faculdades espirituais. E aí é assertivo. Se a gente colocar várias situações, quem opera, trabalha com libertação e quem trabalha nesse movimento espiritual, vocês já prestaram atenção que quando tem um julgamento espiritual, a gente fala, estou dando uma ordem agora, espírito de morte, ele manifesta. Estou falando quem tem habilidade. Ou quem presta atenção e fala assim, olha, isso aí é o Espírito Santo de Deus, toma ela, enche ela recebe aquela unção, porque ele está o quê? Julgando o que está condicional àquela pessoa. As faculdades intelectuais, elas são assertivas até o ponto. Geralmente, elas não são 100% assertivas. Geralmente, nós nos frustramos com algumas situações, né? Às vezes, a gente acredita tanto que aquilo pode vir de uma boa fé, ou às vezes a gente acredita tanto que as pessoas estejam mal, mas elas estão bem. Às vezes a leitura externa, ela me leva até um certo ponto, porque a leitura externa, ela tem os seus fantasmas. Ela pode esconder muitas coisas, basta que a pessoa tenha um pouco de entendimento sobre isso. Então, os dois, ele é importante, mas se eu tenho discernimento do espírito, isso vai além.
Eu acredito que muitos de vocês já devem ter esse dom de discernimento do Espírito, mas só que não dá voz a esse discernimento. Gente, nem entrei na doutrina, já estou 10 minutos aqui. Mas não tem noção desse discernimento. Vocês já passaram por uma situação que a pessoa está conversando com você, ou a pessoa está começando um relacionamento com você, você sente algo estranho, tem alguma coisa que não bate, tem alguma coisa que te perturba, tem alguma coisa assim que não está fazendo sentido, mas a aparência é boa, né? O bispo gosta de falar, a armadura é boa, né? A linguagem não verbal é boa, né? Ela está me dizendo coisas boas, mas o espírito fica incomodado. E sabe o que acontece? O julgar começa a ser agora transferido para onde não é. Em vez de eu julgar o espírito que está diante de mim através dessa mensagem que eu estou recebendo, o que geralmente a gente faz? Julga a si mesmo, não é? Muitas vezes eu já fiz isso. Eu falava assim, puxa vida, Karine, você é mal. A pessoa nem falou nada, você tá achando uma coisa estranha. Você é uma pessoa antipática, não quer conversar, não quer se comunicar, não quer ter amigo. Eu ficava me julgando o tempo todo porque eu sentia algo e eu dava assim a vazão que aquilo ali era comigo. Esses sentimentos e esses gatilhos, para quem quer desenvolver espiritualmente, eles precisam ser avaliados. Eles precisam ser agora analisados. E agora vamos falar numa linguagem espiritual. Eles precisam agora ser desenvolvidos, ok? Então, se eu consigo me desenvolver nesses sentidos, eu vou ter uma habilidade não natural, mas uma habilidade sobrenatural. Meus olhos veem até um ponto, até uma linguagem não verbal, mas o meu espírito, ele vem em outro ponto, que ele vê o plano espiritual. Nós vamos aprender que essa habilidade sonda a mente e sonda os corações. E uma linguagem não verbal, ela pode mascarar uma mente e ela pode mascarar um coração. Então, Jesus, o tempo todo, ele o quê? Avaliava a mente e avaliava o coração. E esse avaliar é um discernimento do Espírito Santo. Amém? Então, vamos lá. Então, vamos ler, que tem muita coisa para a gente falar de discernimento do Espírito Santo. Então, vamos abrir em Atos 16, capítulo 16. Aconteceu que, indo nós, Paulo e Silas, à oração, nos saiu ao encontro uma moça que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Altíssimo. Então, olha que interessante. Tinha uma mulher que tinha um espírito, e esse espírito adivinhava. Profeta adivinha, traz o conhecimento, eu não gosto dessa palavra adivinha, mas traz o conhecimento de uma situação, também traz. E ela anunciava que Paulo e Silas e aqueles que andavam com eles eram homens de Deus que levavam ao caminho de Deus. E falavam que para segui-los, que eles eram servos de Deus. Então essa mulher, ela tinha um comportamento cristão. Essa mulher, ela referendava o comportamento cristão até no momento aonde eles eram totalmente perseguidos. Versículos depois, eles já vão ser presos. Então, olha que atitude interessante. Essa mulher aparentava ser cristã, ela corria até risco, porque muitos ganhavam dinheiro através da adivinhação dela. Ela corria risco em falar que esses homens anunciavam salvação e eram servos de Deus. Então, olha quanta bondade no coração dessa mulher. Olha como ela se demonstrava até ser cristã. Olha como ela demonstrava ser uma mulher temente até então. Mas ela tinha um espírito de adivinha. A gente já vai vendo aqui na história que isso daí vai dar errado. Por quê? Porque ele começa chamando ela de espírito de adivinha.
e não começa falando ela sobre profeta. O discernimento do Espírito me traz essa clareza. Se essa mensagem ela está vindo do Espírito Santo ou essa mensagem ela está me vindo através de um espírito maligno. Mas ela não adivinhava? Adivinhar só Deus adivinha? Não, por quê? Só basta eu estar no plano espiritual para que eu tenha mais clareza das minhas coisas vindouras. A gente não pode esquecer que o diabo também é espírito. E sendo ele espírito, ele tem uma dimensão, uma clareza dos meus planos vindouros. E o Espírito Santo também, e os anjos também. Mas por que eles existem? E isso é uma forma de trazer descrédito, é uma forma de trazer um descrédito ao meio espiritual cristão. Isso é um meio de trazer descrédito aos profetas e é um meio de trazer descrédito à religião. Porque se eu tenho alguém que opera da mesma forma, eu estou o quê? Desacreditando aquele que vem do Espírito da Verdade. Quando nós formos estudar sobre libertação, nem tudo que o diabo fala é mentira, ele traz sinais de verdade. Por quê? Porque ele está num plano espiritual, mas aqui não é o caso. O caso é a clareza do discernimento. Então, olha que interessante. Ela estava trazendo o quê? Um aliciamento, uma bajulação. Ela estava trazendo para Paulo e Silas uma comoção no coração deles. Então, o que esse comportamento dela estava trazendo? Lisonja nos lábios, é um pecado de lisonja nos lábios. Aqueles que têm o discernimento do Espírito, o dom de libertação, o dom de libertar pessoas, eles devem se apartar das lisonjas. Nós vamos estudar aqui. Porque as lisonjas é uma forma do diabo de estar corrompendo o meu coração. Porque a nossa alma, de certa forma, ela é faminta. A vida é difícil, tem os seus problemas, a gente não nasce nadando em tudo, é difícil. Então a nossa alma, de certa forma, ela é faminta. Então quando eu permito que a minha alma ela seja saciada por elogios, quando a minha alma ela pode ser o que? Saciada, né, por estar me promovendo, eu tenho que começar a discernir quais são as intenções desse espírito. Por quê? Porque se eu estou com uma alma faminta, uma alma que eu estou precisando ser bajulada, eu estou precisando ser levantada, eu estou precisando ser enchida, eu estou precisando ser aplaudido o tempo todo, eu posso estar trazendo um espírito que está aliciando e corrompendo a minha alma. E se eu me corrompo dessa alma, eu vou entrar na estratégia e na vontade desse espírito. Qual que é a estratégia e a vontade desse espírito? Não mexe comigo, não. Todas as vezes, eu vou falar aqui minha experiência, e a minha experiência é todas as vezes que nós ministros caímos nessa armadilha e queremos ter evidência, queremos ser aliciados, queremos ser aplaudidos, queremos ser envaidecidos. Toda vez que a gente entra nesse sistema é porque nós não estamos querendo que mexa na nossa vida também. É no sentido assim, não mexe comigo que eu não mexo com você. Você já prestou atenção que quando esse espírito ele entra em ministros que têm habilidades espirituais, os ministros eles começam a operar de outra forma. Vocês vão entender depois por que eu estou falando tudo isso. Eles entram num sistema que é assim, não mexe na minha vida não, para você não mexer na minha. Ele começa a entrar num sistema onde a exortação, ela é o quê?
abafada. Porque se esses discípulos realmente vê o que está em mim e ele me exorta e me retira esse espírito, eu perco muito. Mas se eu falo palavras de bom grado para ele, se eu elogio ele, se eu amanso ele com alguma coisa, com um presente, com uma coisa, ele não mexe comigo e eu não mexo com ele também. Olha que interessante. Então vamos lá. O discernimento do Espírito, ele traz um braço espiritual, uma unção espiritual que é chamada exortação. A exortação, mensagem de Pedro e apóstolo Paulo, é uma mensagem que eu identifico o Espírito, identifico aonde o Espírito ele atua e eu liberto a pessoa desse Espírito. Quando a exortação ela é calada, porque hoje a exortação, esse espírito ele é muito perspicaz, esse espírito chama Piton. Essas pessoas que têm esse espírito de adivinha eram as pitonisas de Apolo. É um espírito chamado Piton, é uma grande serpente. Esse espírito ele é muito habilidoso. A gente lembra quando a gente explicou sobre libertação, que eu falei das falanges que nos convence que aquilo é verdade? Hoje a exortação ela está num esquema muito bem agrupado. Quem é mulher, homem e mulher de oração que está aqui e que ora pelas igrejas, ora com pastores, levanta ministérios, vai saber exatamente o que eu estou falando. Esse sistema ele é tão agrupado que hoje a exortação é calada. E a exortação é um ministério do discernimento do Espírito. Ele faz parte do ministério de libertação. Se a exortação, que ela é aquela que fala da porta para que a porta seja fechada, ela é também aquela que retira o espírito para que a pessoa seja liberta. Hoje esse espírito pitoniza, esse espírito de um principado de Apolo, ele tem um agrupamento e hoje cada vez está mais forte em nossas igrejas. Por quê? Se eu exorto, o que significa? Eu estou condenando alguém. Se eu trago exortação, eles têm vários escudos, está cheio de escudo, por isso que a gente exorta só aquele que quer conserto. E não deveria ser assim, porque em Atos dos Apóstolos é totalmente diferente. A igreja se adaptou a esse espírito, olha que loucura. Se hoje a gente exorta, fala que está se metendo na vida do outro. E vamos lá? Se a gente exorta, sabe o que é o grande escudo das igrejas, dos ministros, dos membros das igrejas hoje? É inveja. Hoje a igreja, por causa desse espírito, se silenciou de tal forma onde a exortação está oprimida. Olha só a cadeia espiritual. Porque se eu falo, olha, precisamos voltar ao ponto, não, isso é inveja, a pastora está com inveja e eles têm inveja de mim, ainda mais se é uma pessoa com uma expressão aí social. Então agora tem esse escudo, a gente não pode falar nada, aconselhar o irmão, porque o evangelho é um só, o espírito é um, né? E todos têm. Os 12 discípulos andavam unidos e todos os 12 andavam numa missão. Não se pode, eles se comunicavam o tempo todo, mas hoje não tem mais. E não se pode falar nada. Ô irmão, tô falando a exortação direto com a pessoa, né? Que a exortação não é pelas redes sociais. A exortação é falar para a pessoa, falar assim, ô irmão, esse caminho é assim, é assado, não condiz, o que está acontecendo? Sabe o que a pessoa vai falar? Ó o escudo, você tá com inveja. Então hoje esse espírito ele levantou essas falanges, né? Você está metendo na vida do outro, você está preocupado com a vida do outro, você está humilhando o outro e você está com inveja. São os espíritos, são as falanges da pitonisa de Apolo. Para quê? Para que a exortação ela acabe. Então, por que eu bajulo? Por que eu aceito essa bajulação? Esse vício, eu vou falar.
esse vício, né, da fama, esse vício de ser aplaudido, esse vício de ser aceito, esse vício. Para aqueles que mexem com libertação, para aqueles que trabalham com libertação, precisa estar com os olhos abertos. Nem tudo, e eu vou trazer versículo para isso, deve ser aceito para que não corrompa o Espírito Santo que está sobre nós, porque isso pode ser um método de me silenciar a minha exortação, silenciar a minha unção de discernimento dos Espíritos, para que, aí fica naquele jogo, né? O pastor aceita tudo, não fala nada, para que o outro lado não fale também. Então, quer dizer, tem dois aí com problemas. E hoje a gente não pode falar nada, porque é inveja, né? Então vamos lá. Ela agiu assim por muitos dias, mas Paulo, aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito. Então olha só, ela estava bajulando eles por vários dias. Ela estava seguindo ele por vários dias, mas o apóstolo Paulo se aborreceu, porque ele percebeu que esse comportamento que ela estava tendo era um comportamento assim: olha, eu tô bajulando vocês, hein? Tô aplaudindo vocês, eu tô curtindo vocês, então vocês não mexem comigo, né? É uma troca, e é uma troca. E isso é um espírito, a pitonisa de Apolo, né? E ele ficou aborrecido com essa situação e voltou. O que é esse voltou-se e disse ao Espírito? Ele foi ao encontro dela. Ele foi ao encontro da exortação. Ele parou. Olha que situação. Assim, a minha mente é levada assim, nessa situação. Vocês conseguem pensar? Pensa numa pessoa que está te elogiando. Pensa numa pessoa falando que você traz o caminho da salvação. Pensa numa pessoa que ela está falando que você é um filho de Deus, que você é uma pessoa de Deus. Imagina uma pessoa me elogiando. Minha linguagem de amor é 100% elogio. Então, qualquer elogio eu derreto. Então, imagina uma pessoa falando, olha como você é uma mulher de Deus, como você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você leva as pessoas, e eu tenho o discernimento do Espírito, que isso é uma influência espiritual, para que eu não exorte ela e nem a liberte. Que situação eu ter que bloquear um comportamento desse? Olhando aos olhos da carne, eu devo ser uma pessoa muito amargurada. Eu devo ser uma pessoa que gosta de machucar pessoas, que não gosta de receber elogios. Ou quando eu recebo elogios, eu gosto de diminuir ela para me sentir importante. Olha quantas coisas eu poderia pensar, né? E se eu começar a pensar nessas coisas, o que me acontece? Eu entro no esquema desse espírito. E quando eu entro no esquema desse espírito, a minha habilidade espiritual de discernir os espíritos, ela começa a ser agora retirada de mim, porque o Espírito Santo, ele não vai operar, ele não atua. Então vamos ler lá. Vendo os seus senhores que sua esperança de lucro tinha acabado, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença de todos os magistrados. Por quê? Muitos consultavam a ela. E quando consultavam a ela, eles tinham seus lucros, porque o Espírito, ele trazia uma clareza espiritual. Ele sabe identificar o concorrente, ele sabe identificar o que o outro está pensando, fazendo, ele sabe identificar, porque o diabo, ele está num plano espiritual. E ele tem clareza do que as coisas aqui está acontecendo. Então, esse espírito de engano vindo através da pitonisa de Apolo é justamente para isso, para corromper o meio profético, para corromper a igreja, para tirar a credibilidade da igreja. Se lá no ocultismo tem, e por que eu vou procurar a igreja evangélica que é cheia de regras, que é cheia de gente esclerosada, que é cheia de gente com problema, vai ficar se metendo na minha vida? Para que eu vou procurar eles?
para ouvir um discernimento se eu tenho outro discernimento, que eu não sou cobrado, eu não sou julgado, não sou ameaçado, não sou nada, né? E assim por diante. Então tem esse esquema aí na questão de exortação e discernimento do Espírito. Bom, eu gosto de falar, eu deixei até anotado aqui, que esse, para mim, é um dos melhores dons. Porque se eu tenho esse dom, ele me traz a clareza da multiplicação da maldade, da multiplicação do erro e das astúcias de Satanás. Então ele me traz uma clareza da situação que está acontecendo. Que a situação ela é espiritual, ou ela pode ser carnal, ou ela pode vir de Deus. Então eu consigo ter clareza da situação. Às vezes, não tem situações que a gente fica às vezes pensando, será que isso é de Deus? Será que é Deus que está operando até através da minha vida? Será que é o diabo que está armando isso? Ou será que é a minha carne? Essa clareza nos deixa mais assertivos. E se tornar mais assertivo minimiza as consequências, né? Então, essa clareza, ela sempre está minimizando as consequências da vida. E consequência dói. Eu deixei também aqui, para trazer nesse devocional, Marcos 5:2. Marcos 5:2 é aquele espírito, aqueles demônios que veio dos sepulcros caiados ao encontro de Jesus e do seu barco. Eu gosto muito dessa mensagem para entender a ação e o discernimento desse espírito. Olha que interessante. Esses espíritos, eles anteciparam, eles começaram a antecipar a chegada dos discípulos de Jesus. Por que eles anteciparam a chegada do Espírito de Jesus? Porque estavam com medo? Porque eles queriam já entrar num debate? Ou porque eles estavam amedrontados com a presença dos discípulos? De forma nenhuma. A primeira coisa que a gente tem que aprender em Marcos 5:2 é que os espíritos, eles se levantam e eles se prontificam antes de uma chegada nossa. Olha que interessante. Então, o que eu quero trazer como aprendizado aqui? Nós precisamos ter discernimento do Espírito todas as vezes que vamos iniciar uma situação. Então, se a gente vai começar um novo emprego, tenha o discernimento dos Espíritos, tenha clareza, não custa nada, é de graça. Em 2 ou 3 minutos, ou 2 ou 3 horas, que eu ia falar, que é um tempo de oração normal, você consegue resolver uma questão espiritual. Você não vai pagar nada, não vai te cobrar caro e você pode estar minimizando consequências. Ou às vezes numa mudança, ou na chegada para um bairro, ou numa chegada numa empresa, ou numa chegada de alguém, na visita de alguém. Então, os espíritos, eles geralmente eles se antecipam à sua presença. Por quê? Porque eles são obstinados, eles são possessivos, eles agem de uma maneira que não querem perder. Então, antes de uma ação nossa, nós temos que ter uma clareza espiritual. E essa clareza espiritual, esse discernimento, ele é válido. Por exemplo, quem já foi numa empresa, entrou numa empresa e de repente sentiu uma coisa estranha, não custa orar, né? Eu já cheguei em loja e senti uma coisa estranha, me senti mal. Eu fui no banheiro, orei, barrei o bicho e voltei. O que me custa? Então, essa clareza espiritual, ela me minimiza os erros. Então, vamos lá. Tem uma mensagem de um pastor, que esse pastor, ele trabalha com libertação. E o manual dele tem me ajudado muito a trazer assim, certas clarezas. O nome dele é Donald G. Depois eu deixo no Stories algum livro dele, o manual dele.
E eu peguei uma mensagem dele que é muito comum para quem trabalha com libertação. Se vocês sentiram no seu coração de trabalhar com libertação, trabalhar com o mundo espiritual, ele fala assim, olha que interessante, a busca de elogios e popularidade extravagante pode ser uma outra intemperança de espírito. Todos nós gostamos de ser admirados, e um pouco disso é um maná para a alma faminta. E bom, todos nós temos uma alma faminta. Mas pode crescer dentro de nós um desejo desordenado de reconhecimento pelos homens, nos escravizando de tal forma que não queremos prestar serviço algum, ao menos que sejamos adulados ou bajulados, incapazes de desincumbirmos bem no ministério específico que Deus nos deu. Ou quando incentivados e entusiasmados por uma audiência ou por um público entusiasmado, nesse caso estamos numa escravidão miserável e seriamente debilitados em nossa utilidade. Então isso é uma mensagem para aqueles que têm um ministério e um ministério voltado muito profundamente para a área espiritual. Então ele deixa uma mensagem que para se guardar de uma popularidade extravagante, dos entusiastas, porque quando eu entro nesse sistema, eu estou entrando no sistema da pitonisa. E quando eu entro no sistema de pitonisa, a minha exortação some da minha boca. E se a exortação some da minha boca, a vaidade, por causa dessa saciedade, essa fome, né, do elogio, essa fome é uma escravidão. Aí eu saio colocando no meu altar quem eu quero, eu coloco para pregar pessoas que eu sei que não está bem, né? Eu batizo pessoas sabendo que ela não vai se firmar, não está bem. Olha, vou mais além, eu consagro para ministério sabendo que essa pessoa tem desvios de caráter. Então tudo isso é uma ação que não deveria acontecer na igreja, mas por causa dessa cegueira, né, essa cegueira espiritual que é discernimento do espírito, ela me traz essa prisão, e essa prisão espiritual é aquele espírito que eu dei o nome para ele, eu gosto muito de dizer, nada a ver, né? Tem nada a ver. A pessoa tá indo na igreja, ela tá bem, ela tá tão bonitinha, ela tá cantando, ela tá isso, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Cuidado, porque eu vou trazer uma mensagem sobre frutos. E mais uma vez, quando a gente fala sobre frutos, e frutos do Espírito, frutos daqueles que são cristãos, mais uma vez estão aventurando na Bíblia Sagrada. Frutos não quer dizer pessoas e nem quantidade de pessoas, e nem quantos aceitaram Jesus ou quantos que estão na igreja. Não tem nada a ver com isso. Ele não é um versículo pela metade, porque quando a pessoa fala assim, olhai os frutos para saber da obra, ainda é um versículo pela metade ainda. Então vamos nós de oração tomar cuidado com as aventuras bíblicas. Então vamos lá, Hebreus 5,14, deixa eu orar. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, a habilidade de discernir o bem e o mal, ela é uma habilidade para adultos espiritualmente, adultos sólidos. Vamos falar assim, de uma maneira crua. Crente de verdade, não é aventureiro. É pessoas que estão no evangelho com um interesse, um olhar espiritual, preocupado com o olhar espiritual da outra pessoa. É aquele que chega na igreja e pergunta se foi batizado pelo Espírito Santo. Você já passou por libertação? Às vezes aquela pessoa está com um comportamento estranho, você pergunta para ela, você quer ter um momento comigo? Você quer ter um momento de oração comigo?
quando eu vou falar sobre Bíblia, na Bíblia sobre libertação, eu tinha um costume, né? Hoje, com 3 crianças, a situação ficou diferente. Mas eu levava a pessoa para casa. Então a pessoa, ela me tratava bem, era muito bacana. Eu já falei pra você que a minha linguagem de amor é elogio, não precisa me dar presente, não precisa dar nada. Me dá só um elogio que você me derrete inteirinha. E a pessoa elogiava e tudo, e eu queria ter a oportunidade de libertar essa pessoa. Sabe o que eu fazia? O bispo tá até aqui, a gente morava na sede de campo, eu levava pra morar em casa. Eu convidava a pessoa pra morar em casa. E a pessoa ia morar em casa, eu tinha mais tempo com essa pessoa trazia, começava a confiar em mim, e ali o pau quebrava, eu começava a fazer libertação. Eu falava assim, vamos orar, irmão, vamos orar. E eu fazia as pessoas me tornar minhas amigas. Então eu via que as pessoas, elas poderiam se corromper, ou elas estavam com essa intenção de corromper. Eu trazia tudo para perto de mim, eu saía com aquele bando de gente, tudo amigo. Aí eu via tudo que eles queriam dizer, e eu falava assim, vamos orar, irmão, vamos orar. Aí eu fazia aquele monte de libertação. Então vamos lá. Hebreus 4:12, outro versículo interessante para que a gente esteja avaliando. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, o discernimento do Espírito, ele traz para nós essa unção que julgamos os pensamentos e a intenção do coração. Esse julgar não é o julgar da cultura brasileira, não é o julgar do que a gente aprendeu. Julgar é falar mal, não tem nada a ver. Julgar é trazer a clareza do que está por trás e como nós vamos ajudar essa pessoa. Então, o discernimento do Espírito, ele traz o quê? Uma leitura de pensamentos e a intenção do coração. Então, ele traz uma profundidade que o meu intelecto ele não é capaz de observar. Se o meu intelecto ele observa algo, Jesus ele vai além. Ele via o pensamento e também avaliava os corações. Então, essa clareza para aqueles que querem ser mais assertivos e aqueles que querem trabalhar nessa área de libertação, discernimento do Espírito é inevitável. Brigas entre irmãos na igreja, falta de discernimento do Espírito, brigas entre pastores, é falta de discernimento do Espírito. Não tem nada a ver que você não sabe lidar, né, com a identidade da pessoa, não tem nada a ver que você não sabe se relacionar com pessoas, porque o discernimento do Espírito, ele é a base de saber lidar com as pessoas. É o discernir por que ela é assim, por que ela está agindo assim, qual é a intenção dela, a clareza, para que eu saiba me lidar também. Então essa clareza, ela é um dom do Espírito Santo. Eu trouxe para a gente finalizar, para finalizar, para que a gente tenha também mais uma clareza e não venha estar se aventurando na Bíblia Sagrada, que é pecado. Mateus 7, a partir do versículo 15. Eu trouxe essa mensagem para nós finalizarmos, sendo que discernimento espiritual a gente passaria muito tempo conversando sobre isso, sobre a questão que a árvore que dá frutos, né? A árvore que dá frutos também está sendo um versículo que serve para justificar muitas obras de engano. Então vamos ler juntos. Lá no versículo 20, eles gostam de usar só o versículo 20. Ele diz assim: portanto, pelos seus frutos conhecereis. Pronto. Então, a gente entende quando esse versículo é lançado vazio para nós, sem um contexto, a gente começa a imaginar: fruto é uma árvore cheia de fruto e pela quantidade de fruto me conhecereis. Esse versículo não tem nada a ver com o contexto,
pela quantidade de pessoas que eu libertei, pela quantidade de pessoas que eu juntei, pela quantidade de pessoas que me seguem, pela quantidade de pessoas que me amam. Olha o tanto de pessoas que estão no meu culto. Isso não tem nada a ver com isso. Para que a gente entenda essa mensagem, pelos seus frutos os conhecereis, a gente tem que ler um contexto, que pode se começar até pelo capítulo, versículo 15, se não quiser ler muito. Olha só, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm vestidos como ovelhas. Olha o sentido da palavra. Mas interiormente são lobos devoradores. Quem são os falsos profetas? Aqueles que não trazem a verdade do fruto do Espírito Santo, aqueles que não trazem a clareza dos dons do Espírito Santo. E o que a Bíblia chama de lobos devoradores? Lobos devoradores é aquele que não permite o Espírito Santo operar na vida de outras pessoas. Toda vez que fala de lobos na Bíblia Sagrada, são o que? Espírito de roubo. Aqui ainda fala espírito devorador. Quando eu bloqueio um dom espiritual, eu não trago essa clareza para o meu meio, eu estou devorando essa pessoa, estou roubando, né, o Espírito Santo dessa pessoa. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se ao fogo. O que são esses frutos, né? O que é árvore boa? O que é árvore má? Árvore boa não tem nada a ver o tanto de pessoa bondosa que eu fiz. Não é o tanto de pessoa amorosa que eu fiz. Não é o tanto de pessoa empática que eu fiz. Isso não tem nada a ver. Isso daí é um comportamento e uma mudança de caráter, uma conversão. Não tem nada a ver com os frutos do Espírito Santo. Lá em Efésios 5, do 8 ao 10, ele vai começar a falar o quê? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Viva como os filhos da luz, que consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprenda a discernir pelo Espírito Santo o que é agradável ao Senhor. Quando Deus está falando sobre os frutos do Espírito, as obras pelo fruto do Espírito, ele está falando mais dos dons e da habilidade espiritual que nós desenvolvemos nas vidas da pessoa. O discernir, o discernimento do Espírito, o quanto nós estamos trazendo discernimento dos Espíritos para a vida das pessoas, o quanto nós estamos falando o que é certo, o quanto nós estamos falando o que é errado, o quanto nós estamos refreando essa pessoa, porque com jeitinho a gente consegue, o quanto nós estamos refreando essa pessoa para as portas do pecado. O discernimento do Espírito é isto, ele me traz uma clareza do que está diante de mim, e não numa clareza intelectual, mas uma clareza sobrenatural, aonde eu vejo pensamentos, intentos do coração, aonde eu vejo se a obra é do Espírito Santo ou se a obra ela é do diabo. Toda essa clareza, ela faz parte do dom do Espírito Santo. Vocês querem que eu fale mais sobre isso? Porque ficou vago, né? É pouco tempo. Mas eu posso falar dos braços, e o maior braço do discernimento do Espírito é a exortação. E essa exortação, ela tem uma grande combatente, e essa combatente é a pitonisa de Apolo, que ela não permite que a igreja ela entre no seu papel de exortação e ela não opere os dons do Espírito Santo, principalmente o do discernimento do Espírito. Ai de nós hoje, se falasse alguém está endemoniado. Deus me livre. É inveja, a gente não pode. Então, nós vamos orar
E vou estar orando com vocês, principalmente para aqueles que querem receber o dom do discernimento do Espírito. Foi o terceiro dom que eu recebi, discernimento do Espírito. E eu acredito que esse dom toda a igreja tem que ter. Toda a igreja tem que ter o dom de discernimento do Espírito. Amém? Senhor Deus e Pai, nós colocamos, Senhor Deus, em oração a nossa vida, a nossa igreja, o nosso ministério e os irmãos que estão conosco. Abre os nossos olhos para discernir o que é bem, o que é mal. Abre os nossos olhos para que venhamos discernir o intento da mente, o intento do coração e a obra do maligno. Nos levanta como libertadores, para que possamos lidar, Senhor, ó Deus, com a pessoa, Senhor, para que possamos tirar cada vez mais pessoas do engano, possamos tirar igrejas do engano, que possamos, Senhor, ó Deus, tirar ministérios do engano. Deus, o diabo tem cegado o teu povo por causa dos dons do Espírito Santo. Mas o Senhor pode operar. Nós destronamos pitonisa, nós destronamos os falsos profetas, nós destronamos o espírito de adivinha, nós destronamos o espírito, Senhor, ó Deus, que corrompe a exortação. Nós destronamos, Senhor, na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. Destrona da nossa vida, destrona da nossa mente, destrona do nosso coração, que possamos olhar primeiramente para nós, destronando de nós, Senhor, para que sejamos habilitados e capacitados para ajudar outras pessoas, Senhor, ó Deus, a receber esse dom e serem, Senhor, ó Deus, removidos dessa prisão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos continuar orando. Eu vou pedir para vocês fazerem uma oração individual sobre o dom de sabedoria. Nós estamos no propósito de 30 dias de estar fazendo essa oração pelo dom de sabedoria. Eu tenho certeza que muitas pessoas já devem ter recebido esse transbordar de Deus. Eu percebi que muita coisa mudou e a gente precisa voltar a orar. Amém? Um grande beijo para vocês. Amanhã nós vamos continuar falando do dom do Espírito Santo, até para nós entendermos. Eu estou aprendendo muito. Nós aprendemos todos os dons do Espírito Santo e ter a clareza pelo Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, para que a gente tenha um real entendimento da Bíblia Sagrada. Amém? Então, um grande beijo para vocês. Até amanhã. E vocês vão dormir e eu vou orar. Até mais.